Bom dia, graça e paz a todos. É um dia maravilhoso, pela graça e misericórdia do nosso Deus. E mais uma vez aqui reunidos, para fazermos uma meditação, considerarmos algumas coisas nesse livro do grande puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Eu sou o pastor Emerson, sou pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, localizada aqui no centro da nossa capital, da nossa grande capital do estado do Piauí, ali no cruzamento das ruas São Pedro com 7 de setembro. Então, desde já também aproveito aqui para deixar um convite para que vocês possam estar nos visitando. Os nossos trabalhos são realizados às 9 da manhã, o culto dominical, escola bíblica às 9 da manhã, e às 17 horas, extraordinariamente, também nesses tempos de Covid, tá certo? E também você pode nos acompanhar pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, onde a gente tem postado os cultos e outras gravações também. Mas hoje nós vamos continuar vendo o livro do Thomas Brooks, parte 4, onde Satanás usa dos seus dispositivos, para gerar dúvida, para gerar questionamentos, para gerar insatisfações, para gerar desconforto e por meio dessas coisas trazer sofrimento para os crentes, trazer sofrimento para os santos, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade vendo o artifício 2. O artifício 1 já foi trabalhado há um pouco mais de uma semana pelo presbítero Elano, e hoje nós vamos ver então o artifício de número 2, o estratagema, de Satanás número 2. Então, qual é esse dispositivo número 2 para gerar dúvidas, questionamentos e consequentemente trazer sofrimento para os santos? A intenção de Satanás então é fazer com que as pessoas tenham falsas concepções acerca da graça que receberam, acerca da fé da qual dispõem. Então, Satanás sabe que uma concepção, que um entendimento equivocado, por exemplo, sobre as doutrinas da graça, sobre a doutrina do pecado, isso pode prejudicar a alma do ser humano, pode prejudicar a alma do homem, do crente. Então, Satanás ele age exatamente nesse ponto para plantar falsas definições, plantar falsas concepções. E a pergunta primeira para nós é: como é que Satanás age? Thomas Brooks nos responde dizendo então o seguinte, que Satanás ele trabalha incansavelmente, fazendo indagações principalmente acerca da nossa fé. Então ele faz afirmações dizendo, por exemplo, que a fé é algo muito elevado, Assim também como a gente ter a plena certeza do amor de Deus, de entendermos evidentemente a remissão dos nossos pecados. Então Satanás indaga, olha, o que é a fé? E aí nós respondemos, a fé, dentre algumas outras coisas, é a certeza do amor de Deus, do perdão dos nossos pecados, E aí Satanás diz, olha, essas coisas, vocês não podem ter certeza dessas coisas. E por não ter certeza dessas coisas, vocês não têm fé. Vocês estão longe disso, vocês estão afastados disso. Com isso, o que Satanás faz? A intenção dele é atrair, evidentemente, os homens a uma definição falsa de fé, uma concepção falsa de fé e tudo aquilo que decorre, evidentemente, da fé. E então Satanás, ele quer escravizar, ele quer trazer as pessoas a uma condição de tristeza, de dúvida, de questionamentos, que faz com que as pessoas fiquem extremamente tristes, suspirando, derramem lágrimas, todos os dias. Essa é a intenção, certamente, de Satanás. E aí Brooks, então, nos apresenta pelo menos 4 remédios contra esse ardil, contra essa artimanha. Remédios esses que nós podemos utilizar para anular, esse intento de Satanás. Qual é o primeiro deles, então? O primeiro deles, contra esse dispositivo de Satanás, é considerarmos que onde há fé verdadeira, onde nós encontramos grandes medidas de fé, nós também podemos encontrar incertezas. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, inspirado da parte de Deus, evidentemente, ele diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de que vocês saibam que vocês têm vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que João está dizendo com essas palavras? Que eles creram, que eles tiveram vida eterna, que com respeito, evidentemente, ao propósito, à promessa de Deus, com respeito ao fato de deles em Cristo Jesus serem a semente, seriam o alvo da graça de Deus, que a semente do Evangelho foi plantada no coração e ela germinou evidentemente nas almas dessas pessoas,
com aquelas asseverações acerca de Cristo como cabeça, que se assenta no céu, como uma pessoa pública e que continua intercedendo por aqueles que são certamente escolhidos da parte de Deus, que por meio dele nós fomos ressuscitados e agora nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas João escreve asseverando essas coisas, entendendo que mesmo assim os cristãos para os quais ele se remete conviviam com incertezas, irmãos. Então veja o que Brooks nos diz. Ele diz o seguinte: uma coisa é nós temos direito ao céu e outra coisa é conhecer de fato o céu. Uma coisa é sermos amados e outra coisa é o homem saber que é amado. Uma coisa é Deus escrever assim: olha, o teu nome está no livro da vida. Outra coisa é Deus dizer a um homem que o seu nome está escrito no livro da vida. Dizer a ele, por exemplo, olha, alegra-te porque o teu nome está escrito no céu. Perceba, são coisas diferentes, irmãos. Paulo, por exemplo, diz: em quem também confiaste. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, em quem também depois de crerdes, fostes selados com o Espírito Santo de Deus. E de fato isso é uma verdade importante. Essa é uma convicção que nós precisamos ter. Mas veja o que Miqueias diz, no capítulo 7, versos 8 e 9. Ele diz assim: não te alegres contra mim, o meu inimigo, porque quando eu cair eu me levantarei. Quando eu me sentar nas trevas, o Senhor será para mim uma luz. Eu suportarei a indignação do Senhor porque pequei. Veja, essa alma, ela nutria incertezas, porque ela estava sentada sob as trevas. Ela estava debaixo do semblante do próprio Deus, daquele que julga todas as coisas, daquele que não admite evidentemente pecado. E ainda assim nós percebemos que essa alma, mesmo nessa circunstância de sofrimentos, mesmo diante de uma fé robusta, não é? Ela certamente nutria incertezas, ela nutria sofrimentos. Perceba o que ele continua dizendo: quando eu cair eu me levantarei, quando eu me sentar nas trevas o Senhor será para mim uma luz, Ele me trará para a luz e eu verei a sua justiça. É a mesma coisa que Isaías, por exemplo, diz no capítulo 50, verso 10, mostrando que aquelas pessoas tiveram fé, embora convivendo com incertezas. Então, irmãos, nesse primeiro remédio contra esse ardil de Satanás, qual é a nossa conclusão? Nós podemos encontrar grandes medidas de fé, onde também há grandes incertezas. Onde também há grandes incertezas. Isso é uma coisa que tem certamente não sido compreendida de forma correta e por conta disso muitos cristãos evidentemente têm sofrido. A segunda solução contra esse ardil de Satanás, que tenta plantar evidentemente essas incertezas, não é? Nos levando ao erro, numa compreensão, não é? Numa asseveração equivocada das doutrinas bíblicas, doutrinas da graça, não é? O segundo remédio contra isso é considerarmos que o próprio Deus nas Escrituras é aquele que define fé de uma outra maneira. Então, como é que geralmente o Senhor define fé? Em João capítulo 1, verso 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então veja como é que o Senhor define fé: como uma vinda a Deus em Cristo Jesus. E frequentemente também como um descanso, como uma permanência, não é? Da alma sobre Cristo. Uma alma descansando finalmente em Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que é mais seguro nós definirmos as coisas concernentes ao Evangelho, não é? Como Deus as define. Sejam as graças recebidas, seja mesmo até o pecado praticado, a doutrina do pecado como ela é concebida nas Escrituras. E isso, meus amados irmãos, é uma grande arma para estabelecermos a nossa alma, para fortalecermos a nossa alma e protegermos a nossa alma por meio das Escrituras, por meio das corretas definições que Deus dá acerca das suas doutrinas, das ciladas dos homens, dos demônios, que trabalham por meio de mudar a Escritura dessas falsas definições de graça, não é? Querendo manter as almas dos crentes numa condição de dúvida, cambaleando, definhando, construindo as suas vidas debaixo de um fardo extremamente pesado que se torna para elas literalmente um inferno. Então nós precisamos olhar para como as Escrituras, para como Deus, por meio da sua palavra, define as coisas. Em terceiro lugar, o terceiro remédio
contra essa artimanha, né, esse intento maligno de Satanás, é considerarmos que pode haver verdadeira fé onde há muitas dúvidas. Então, você vai ver, por exemplo, aquelas palavras frequentes de Cristo aos seus discípulos, né? Lá em Mateus capítulo 6, verso 30, até falando sobre a questão da ansiedade, o que a gente deve esperar do dia de amanhã. E ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, e aí ele diz assim, homens de pequena fé. Então veja, o que ele quer dizer com isso? O que é que nós extraímos aqui? O que é que Brooks nos mostra? Que os homens, de fato, podem estar realmente crendo, mas às vezes eles podem nutrir incertezas, dúvidas. E nas mesmas escrituras nós vemos pessoas que têm fé elogiada, mas dúvidas criticadas e condenadas. E quando nós olhamos para essas passagens, o que necessariamente nós vemos é o quê? Nós vemos a presença de ambos, fé, mas nós também temos o quê? Incertezas. Nós também temos dúvidas, tá bom? O quarto e último remédio que Thomas Brooks nos dá contra esse ardil de Satanás é considerarmos o seguinte: a certeza é uma consequência da fé. Veja, a certeza é uma consequência da fé. Logo, ela não é fé. A certeza não é fé. E aí Brooks começa a dizer o seguinte: a causa não pode ser o efeito e nem a raiz o fruto. Assim como o efeito flui da causa, o fruto da raiz e o riacho da fonte. O mesmo acontece com a segurança que flui da fé. Então é necessário nós esclarecermos essa verdade da seguinte maneira: a certeza da nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, do amor de Deus, não é? Surge principalmente do testemunho do Espírito Santo de Deus, de que nós somos filhos de Deus, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, verso 13. E perceba uma outra verdade importante ligada a isso: o Espírito, irmãos, nunca dá testemunha disso, até que sejamos crentes. Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, 6, porque somos filhos pela fé em Cristo Jesus. Portanto, certeza não é fé, mas segue como um efeito, como realmente um efeito segue a causa. Então, a certeza é um efeito da fé. Mas Brooks continua dizendo o seguinte: logo, não é? Assim sendo, nenhum homem pode estar seguro e persuadido de sua salvação até que ele seja unido a Cristo, até que ele seja enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E um homem não pode ser enxertado em Cristo até que ele tenha fé. E ele deve ser enxertado em Cristo pela fé antes que ele possa ter certeza da sua salvação. O que deixa muito claro para nós que a certeza então não é fé, mas um efeito. A certeza é um fruto da fé. Dessa maneira, irmãos, a fé, ela não pode ser perdida. Mas a segurança, hora ou outra, não é? Ela pode trazer as suas incertezas e dúvidas. Portanto, certeza não é fé. Veja que embora a segurança, e aí aqui as palavras de Brooks, não é? Como que meio que um poema, ele diz assim: embora a segurança seja uma flor preciosa no jardim de um santo, e de fato ela deve ser, e seja infinitamente mais doce e agradável para a alma do que todos os confortos e contentamentos exteriores, e certamente a certeza deve ser, no entanto, ela é apenas uma flor que está sujeita a murchar, perder seu frescor e beleza, como os santos, por suas experiências tristes encontrados nas Escrituras. Então, uma vez que você tem fé, que lhe foi concedido o dom da fé, logicamente você não vai perder a sua fé. E você pode caminhar, evidentemente, por um bom tempo, com muita convicção, com muita certeza, não é? Não nutrindo incertezas. Mas perceba, a fé você jamais vai perder. Mas incertezas e dúvidas surgirão. E aí a gente vê um exemplo disso no Salmo 51, no Salmo de Davi, no verso 12, ele diz assim: um homem atormentado, evidentemente, pelo seu pecado, reconhece o seu pecado, ele se entristece diante do seu pecado, mas ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então não é que Davi tenha perdido a fé, não é que Davi tenha abandonado o Senhor, muito pelo contrário, ele o busca em oração, ele o busca em súplicas, ele o busca em clamor. Mas há incertezas, irmãos, há dúvidas. Então,
Um homem deve primeiro ter fé antes de ter certeza. Portanto, certeza não é fé. E veja, Brooks ainda diz que um homem deve primeiro ter fé antes de ter certeza, fica claro exatamente por isso. Um homem deve primeiro ser salvo antes que possa ter certeza da sua salvação. Pois ele não pode ter certeza daquilo que não é. E um homem deve ter primeiro uma fé salvadora antes de ser salvo pela fé, pois ele não pode ser salvo por aquilo que ele não tem. Portanto, um homem deve primeiro ter fé antes de ter certeza, e assim segue-se a certeza que não é fé. Como é que nós concluímos isso? Como é que Thomas Brooks conclui isso? Olhando, irmãos, para algo que nos deixa muito tristes, mas para algo que deve nos chamar muito a atenção, não apenas mediante os nossos irmãos em Cristo, as pessoas com as quais nós convivemos, mas exatamente para nós mesmos. Queridos, existem milhares de almas preciosas, almas dos santos de Deus, dos quais certamente esse mundo não é digno, como diz a Escritura, que tem uma fé muito grande, uma fé robusta, irmãos, mas que carecem muitas vezes de segurança dos efeitos da fé, que carecem muitas vezes, olha, eu tenho fé, eu creio em Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu creio de fato, mas são pessoas que às vezes carecem, não é, dos efeitos dela, como por exemplo, de grande alegria. Veja lá, o salmista diz, restitui-me, um homem de fé, um servo de Deus, um ungido do Senhor, dizendo assim, olha, restitui-me a alegria da tua salvação. Por um momento parece que houve perda, diminuição, incertezas, dúvidas, mas restitui-me a alegria da tua salvação. Não faltava fé, a fé não foi perdida, mas os efeitos da fé, sim. Grande alegria, gloriosa paz. Há muitos cristãos que carecem de segurança em paz, gloriosa paz. Há muitos cristãos que creem verdadeiramente no Senhor, não é? São almas, como eu disse aqui, que não são dignas desse mundo, são irmãos preciosíssimos. Nós também, irmãos, muitas vezes, que carecemos, por exemplo, dos efeitos dessa fé naquilo que diz respeito aos nossos anseios pela vinda de Cristo. Então nós dizemos assim, nós cremos na vinda do Senhor, mas parece que às vezes nós estamos incertos disso. Nós não nutrimos toda a alegria que essa verdade deveria representar para nós. A vinda do Redentor ao mundo, que vai acabar com tudo, não é? Que vai julgar pecado por inteiro, não é? Que vai trazer os novos céus e nova terra, que vai glorificar os nossos corpos. Nós temos fé, isso não nos falta como cristãos, mas muitas vezes nos falta confiança. Nós estamos nutrindo uma série de incertezas. Meus amados irmãos, diante disso, não se deixem enganar. O lugar aonde nós devemos estar recorrendo para que essas coisas sejam sanadas é nada mais, nada menos do que a Escritura, a palavra de Deus e aquilo que Deus diz em sua palavra, quando Ele define suas graças, quando Ele nos define corretamente a fé, e não pelas definições de Satanás, não pelas definições do mundo, não pelas definições da nossa própria carne, do nosso próprio pecado, que certamente trarão consequências extremamente dolorosas, tristeza, fardo pesado, angústia, questionamentos. E a gente sabe que um pecado vai gerando mais pecado, um abismo vai chamando mais um outro abismo. Então que o Senhor nos faça pensar sobre isso, não é? Fazer um autoexame sobre isso acerca das nossas próprias vidas. Se você conhece um irmão que tem vivido nesse estágio, você sabe que ele tem fé, mas tem lhe faltado a segurança e os efeitos da fé, pregue o Evangelho, ore com ele, mande-lhe uma palavra, não é? Mostrando que isso é algo certamente com o qual inclusive nós temos que lutar na vida cristã, mas que isso não nos faz crentes menores. Nós podemos ter uma fé robusta e ainda assim às vezes estarmos vivendo numa condição de dúvida, de incertezas, de falta de confiança. Que o Senhor nos estimule de fato a orarmos como salmista, restitui-nos a alegria da tua salvação. Que Deus, pois, nos abençoe, meus amados irmãos. Abraço a todos.